Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Enzo, o líder do nosso grupo, e a gente vai falar sobre a globalização. Eu falarei sobre as atividades econômicas na globalização. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro Augusto e eu vou falar sobre os transportes na globalização. Oi pessoal, eu sou o Gabriel e eu vou falar sobre a internet na globalização. Oi, pessoal, eu sou o Diego, eu vou falar do turismo na globalização. Bom, gente, agora vamos dar início ao nosso podcast. E nada melhor começar com o Enzo, né? Enzo, nos conte um pouco sobre o seu tema. O que é o seu tema? Bom, eu vou falar sobre as atividades econômicas na globalização. Gostei. Agora eu quero te fazer uma pergunta aqui. Qual que é a relação das atividades econômicas com a globalização do nosso planeta? Bom, a relação entre as atividades econômicas do nosso planeta e a globalização é que, geralmente as empresas, elas sempre procuram países com menores taxas para poder produzir os seus produtos. Um exemplo disso é um celular que é planejado nos Estados Unidos, que tem as peças fabricadas na China e é montado no Brasil. Isso tudo para poder reduzir a taxa para poder produzir os seus produtos, como já havia citado antes. E, três setores que tendem a crescer bastante no futuro, que tendem a ficar também mais interligados, são a agricultura, a indústria e os serviços. Então, concluindo, as atividades econômicas do planeta, a relação com a globalização, quer dizer que eles têm uma rede que pode ficar bem maior no futuro de consumo e também de serviços. Bom, gente, agora vamos com o Diego, né? Diego, nos conte um pouco sobre o seu tema. O que é o seu tema? Vou falar sobre o turismo na globalização. Gostei. Agora deixa eu te fazer uma pergunta sobre o seu tema. O que a globalização tem a ver com o turismo? Vamos lá. A globalização, ela impulsiona muito o turismo, né? Por diversos meios, como a comunicação. A comunicação interfere como a gente conhece muitas pessoas de outros países por meio de jogos online, de conversas, e a gente conhece um pouco da cultura de outras pessoas. O transporte, a gente vê que chega muitos itens, objetos de outros países para cá, e isso é muito legal. Além de que a gente traz um pouco da cultura por meio de intercâmbios, passeios. Como podemos ver, aqui no Brasil nós temos um pouco da cultura de diversos países, como nós temos comidas japonesas, francesas e de diversos outros países. E isso é muito legal porque a gente meio que pega um pouco da cultura deles, assim como eles pegam um pouco da nossa cultura. E um dos problemas disso é a desvalorização da cultura de outros países menores. Como a gente pode ver, se uma pessoa for viajar, fazer um passeio, muitas vezes ela vai preferir os Estados Unidos do que um país menor que não seja de uma cultura tão famosa assim. E isso atrapalha, né? Até no próprio comércio, né? Atrapalha porque as pessoas não visitam e acontece uma desvalorização cultural que muitas vezes você não conhece uma cultura, mas se você fosse lá, você ia achar legal. E outra coisa que eu queria falar é que alguns países fazem algumas restrições, como o próprio Estados Unidos, que fez o visto americano, porque se não fizesse isso, ia ter uma superpopulação lá, muita gente ia para lá para morar. E por causa disso, eles fizeram esse visto. E é isso que eu queria falar com você. Bom, pessoal, agora vamos com o Guto. Guto, conte um pouco sobre o seu tema e o que ele é. Eu vou falar sobre o transporte. Tá bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os aspectos bons do transporte na globalização? O transporte, ele é muito bom para a globalização, porque com ele a gente consegue fazer circuitos de pessoas, mercadorias e informações de um país para o outro. Com os avanços dos transportes, como carro, metrô, trem, avião, helicóptero, caminhão, a economia dos países aumentaram bastante e a distância de um país para o outro diminuiu muito. Bom, então a gente agora vai entrevistar o Gabriel. Gabriel, fala o que você vai contar pra gente. Bom, eu irei contar sobre a internet na globalização. Entendi. Será que você pode citar alguns pontos positivos e negativos da internet na globalização? Claro, vamos começar com os pontos positivos. Bom, o ponto positivo é que agora na internet você está podendo trabalhar, estudar, fazer amigos, conversar com amigos e, bom, isso tudo faz com que as culturas se aproximem e
as conexões são maiores agora entre as pessoas por causa da internet. Que agora não tem mais esse lance de carta, enfim. Agora vamos para os pontos negativos. Os pontos negativos é que na internet agora estão criando muita fake news, está tendo muita falta de privacidade, muito vício em redes sociais. E bom, isso desmantém uma pessoa, não respeita a privacidade do outro, é um absurdo, né? Então, se você quiser mesmo usar a internet, se você quiser usar a internet atualmente, você tem que usar com responsabilidade, segurança e sabedoria.